Pessoal, estamos aqui no nosso pomar de maracujá. O bichinho coçando aqui na minha mão. Pessoal, estamos tendo um problema grave aqui no maracujá, tá? Na verdade, nós estávamos tendo um problema grave no maracujá, tá bom? Essa época do ano, como vocês, quem acompanha o canal sabe, é uma época do ano que chove muito na nossa região. Primeiro semestre chove demais aqui perto de Belém, né? Aqui no Pará, perto de Belém, nordeste do Pará. Chove aí desde dezembro até meados de maio, chove todo dia ou o dia todo, tá? Então é uma época muito difícil para a gente produzir maracujá realmente, ainda mais porque chove bem na hora que as flores abrem, né? 2 horas da tarde é a hora da chuva aqui, todo mundo sabe. E a gente está tendo um ataque de fungo, pessoal. Estávamos tendo um ataque, ainda temos alguns focos por conta disso, mas estávamos tendo um ataque brabo de fungo que estava afetando nossa produção de frutos, tá? Nossos frutos estavam, em pouco tempo, já mostrando fungos dentro dele, mofo e tudo mais, estragando realmente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês já como é que era esse ataque, como é que ele se manifestava, beleza? Para vocês acompanharem direitinho. E vou falar para vocês como nós tratamos, e hoje isso está praticamente resolvido. Nós não estamos tendo mais problema com isso. Nós realmente caiu drasticamente esse problema que nós estávamos tendo, e eu vou explicar em detalhes como a gente fez isso. Então fica até o final para não perder nada. Vamos lá, então, antes de eu começar a falar para vocês sobre esse problema que nós estávamos tendo, mostrar para vocês como é que era esse ataque desse fungo no nosso maracujá, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa um comentário para eu saber se você também passou por isso, se você nunca passou por isso, como você tratou, como você trata, como é o seu manejo. Adoro interagir com vocês, pode ver todos os comentários aqui do canal, eu respondo, tá bom? E vamos lá, então, deixa eu explicar para vocês, pessoal. Nosso pomar de maracujá, nesses últimos tempos, obviamente, como eu falei para vocês, essa época do ano realmente é um momento muito suscetível para ataque de fungos, muito suscetível, quando a umidade alta dá altas chuvas, alta frequência de chuvas, por conta da chuva lavar os nossos defensivos, os fungicidas, enfim. Então é uma época complicada de se produzir, como eu já expliquei. Certo? Então, quando nós estávamos fazendo a colheita, pessoal, do nosso maracujá, por conta da nossa despolpa ser um processo artesanal, ele acaba sendo um processo também um pouco mais demorado. Então, quando a gente faz a colheita, dependendo do tamanho dela, pode demorar mais de um dia para a gente fazer a despolpa, né? Normal, nosso fruto é colhido do pé, então ele tem bastante tempo de prateleira ainda para a gente poder fazer a despolpa dele, sem que ele estrague. Era o natural que ele durasse aí 4 dias no máximo. A gente já estava terminando de fazer a despolpa dele. 4 dias é mais ou menos o tempo máximo que a gente leva para despolpar, tá? Então ele durava isso tranquilamente. Agora, quando entrou esse período de chuva, que as chuvas aumentaram a frequência delas, os nossos frutos estavam estragando rápido. Às vezes a gente tinha perda já de virada do dia, às vezes tinha perda com 2 dias, já tinha bastante perda, nossos frutos mofados por dentro, como eu já vou mostrar para vocês. Tá certo? E o que acontecia é que o nosso fruto estava perfeito, do dia para a noite a casca amolecia e criava um fungo mofo por dentro, tá? Um fungo mofo por dentro. Isso despertou nossa atenção porque foi uma mudança drástica. Como eu falei para vocês, a gente conseguia manter mais tempo e ele começou a estragar rapidamente, não era normal. E aí nós viemos aqui no nosso pomar de maracujá e começamos a andar por ele e monitorar mais de perto o que estava acontecendo, né, para saber se era um ataque de praga, se era alguma doença, provavelmente. Estudamos muito o que poderia acontecer e nossas plantas não tinham nenhuma manifestação de doença. Vou mostrar para vocês agora uns vídeos aqui, pessoal, para vocês entenderem o que acontecia, tá? Não tinha manifestação de doença, não tinha sinal nas folhas de mancha, nem nada do tipo. Talvez uma ou outra, porque acaba que essa época do ano realmente entra alguns fungos no pomar e a gente trata, tá? Mas era uma ou outra,
não era justificativa, não parecia ser uma justificativa para a gente tá tendo essas perdas grandes, porque não tinha um ataque generalizado, não parecia ter pelo menos. E aí, falando com outros produtores, pesquisando e tudo mais, nós identificamos algumas situações prováveis. Muitos falaram que poderia ser bacteriose, que já está se manifestando nos frutos. Tudo bem, eu não vou questionar nada aqui, até porque eu também não sou o maior especialista de maracujá que tem. Mas não tinha sintomas de bacteriose na planta, tá? Não tinha sintomas de bacteriose na planta. Outros falaram que poderia ser antracnose. Já era antracnose se manifestando nos frutos, que já é um ataque mais avançado. Mas eu também achei estranho porque eu não tinha sinais de antracnose na minha planta. Minha planta não estava manchada, não estava secando, não tinha nada de sinais de antracnose. Mas tudo bem, beleza. Nós fomos atrás, eu fui atrás de um documento que eu vou deixar inclusive o link aqui para vocês. Eu encontrei um ponto que eu achei muito interessante. Que era esse artigo estava descrevendo exatamente o fungo que estava atacando nosso plantio. Não é um fungo muito conhecido do maracujá, tá certo? Não é uma das principais doenças que tem, mas acontece na nossa região. Estava descrito pelo menos no artigo científico que acontece, é comum acontecer na nossa região. O nome desse fungo, pessoal, é Rhizopus ou Rhizopus, não sei exatamente qual é o certo, mas enfim, Rhizopus. Vou deixar aqui o nome dele e vou deixar aqui a referência que eu encontrei no estudo. E ele descrevia exatamente o que estava acontecendo, tá certo? O fruto é um fungo de pós-colheita, ou seja, depois que nós colhemos ele se manifesta, e em pouco tempo ele estragava o nosso fruto com uma mancha preta dentro do fruto, né? Como se fosse um mofo dentro do fruto. E aí aquilo ativou um sininho assim, opa, eu acho que é isso, tá? Eu não posso bater o martelo, pessoal, porque eu não fiz uma análise laboratorial, não tenho como bater o martelo nisso, mas eu pessoalmente acho que era isso, acho que era Rhizopus. Bom, pessoal, vamos então, peguei esse minutinho aqui no vídeo, para depois da nossa colheita, para mostrar para vocês alguns estágios desse ou fungo ou dessa bactéria. Hoje está bem reduzida mesmo. Hoje a gente fez aí a despolpa de praticamente 2 caixas de fruto e nós tivemos aí só uns 5 frutos atacados. 4 deles inclusive estão aqui, tá? Então vou mostrar para vocês aqui os estágios de avanço desse fungo para vocês analisarem. Então aqui a gente tem um fruto que, apesar da casca estar um pouquinho feia por conta de ataque de mosca da fruta, que não vai comprometer nesse caso aqui a nossa polpa, não é esse o problema. A gente tem aqui, ó, um início do ataque do fungo no fruto, tá? Depois de colhido, ele começa a ficar com esse aspecto, com a casca meio esquisita, meio agosa, sabe? Como se tivesse uma bolsa de água aqui, tá? Então esse aqui é o estágio inicial, é um fruto que a gente colheu do pé saudável e à medida que o tempo foi passando no pós-colheita, ele foi ficando com esse aspecto aqui mais oleoso, mais agoso, né, a casca dele, tá? Aí aqui já é o avanço, ó, que já fica bem oleoso mesmo, ó, a casca aqui, ó, rígida, mas aqui, ó, um aspecto como se a gente tivesse com uma bolsa de água aqui no fruto, sabe? Esquisito mesmo, tá? Aqui já é o início do ataque dentro do fruto, ó. Ele começa a atacar dentro do fruto o fungo aqui, tá vendo? O fruto que tava... eu não consegui pegar ele com a casca, porque a gente vai fazendo a despolpa e vai vendo que ele tá com esse problema. E a gente acaba jogando fora a polpa, eu esqueci de mostrar pra vocês. Esse aqui vai estar com a polpa, mas já vai estar bem estragado. Mas esse aqui é o início do ataque dentro do fruto, começa a estragar a polpa. Isso aqui a gente... Todos esses estágios aqui, pessoal, a gente já acaba descartando o fruto, porque ele vai ficar com a polpa estragada com esse aspecto aqui, tá? E aqui, ó, já é o avanço do fungo dentro do fruto, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Já é a proliferação dele todinha e com a polpa completamente estragada. Tá vendo? Eita, tá até escorregando aqui. Tá vendo? Vocês conseguem ver? Eu não quero abrir muito porque senão ele vai vazar demais aqui na minha bancada. Mas, tá vendo? Estraga a polpa completamente. E começa nesses estágios que eu tô mostrando para vocês aqui. Certo? Até o momento que o fruto inteiro estraga, fica totalmente preto o fruto, tá? Mas
Isso aqui eu vou mostrar para vocês já, pessoal. Na verdade, vou mostrar agora na tela logo a documentação que eu encontrei que explica que foi o que me fez achar que isso aqui não é antracnose nem bacteriose, é Rhizopus. Vou mostrar aqui o trecho e vou deixar o link na descrição com o artigo que eu vi ele descrevendo esse problema aqui, tá? Então eu achei muito interessante, porque realmente é um fungo que não é tão comum no maracujá, não é uma das principais doenças do maracujá, mas que, como eu mostrei para vocês, ele tem aí, é uma preocupação que a gente tem que ter, tá? Mas como nós não temos essa análise, não temos esse diagnóstico preciso, então a gente fica nessa dúvida. Ou é fungo, que seja antracnose ou Rhizopus, ou é bacteriose, bactéria, tá? Como nós vamos tratar isso, né? Como nós vamos tratar isso? A primeira coisa, como eu achava que tinha mais probabilidade de ser um fungo, eu fui logo atrás do seguinte, vamos lá, deixa eu ver o que o artigo científico fala aqui sobre o tratamento da Rhizopus, que eu achava mais provável. E lá diz que eu posso usar algum fungicida à base de tebuconazol. Beleza, então já sei que eu vou poder usar um fungicida à base de tebuconazol para poder tratar a Rhizopus. O que esse tebuconazol trata? Ele trata antracnose também? Quando eu fui encontrar, trata. Tebuconazol, fungicidas à base de tebuconazol também ajudam a tratar antracnose no maracujá, certo? Então, beleza, vou procurar um fungicida à base de tebuconazol para poder tratar o nosso maracujá. E aí eu fui atrás do seguinte, bom, fungos eu já sei como tratar, vou fazer esse tratamento. Bactéria, como é que eu trato? Né, que a gente nunca tinha tratado bactéria aqui no nosso pomar, não sabia realmente. Fomos atrás de um bactericida, o mais utilizado no maracujá é o Casumim, tá? Não lembro agora o princípio ativo dele, acho que é casugamicida, eu acho, não lembro agora. Casugamicina, não lembro. Enfim, mas o Casumim ele serve para tratar a bacteriose do maracujá. Show de bola? Então, vamos fazer um tratamento misto. Vamos fazer um tratamento para fungo e para bactéria. Vamos usar esses dois produtos para poder fazer um tratamento geral. Fui atrás, encontrei o Casumim como bactericida e o Nativo, que é um fungicida sistêmico à base de tebuconazol, tá? Vou mostrar para vocês agora esses produtos para vocês saberem como nós fazemos a aplicação deles, em que dosagem e tudo mais, para vocês entenderem como foi o nosso tratamento. Pessoal, antes de eu mostrar para vocês os produtos, deixa eu aproveitar que eu fiquei pensando numa coisa que eu acho interessante alertar vocês, tá? Pessoal, não adianta nada a gente usar defensivos sem fundamento, tá? Que muitas vezes a gente pode estar mais se prejudicando do que ajudando, tá bom? Então, para nós encontrarmos esses produtos, não sei se eu fui muito claro, nós conversamos com produtores, conversamos com o engenheiro agrônomo, o Bruno Viana da Agrofazer, sempre recomendo ele, o cara é fera no maracujá, sempre recomendo ele, o curso dele, os materiais dele. Tem um material de pragas e doenças dele que é sensacional, vou deixar o link aqui também para vocês no comentário e na descrição, tá bom? Nós estudamos artigos científicos relacionados ao maracujá, até nós encontrarmos a solução que poderia ser a mais provável para o nosso caso, tá bom? Estudamos, vimos de acordo com os produtos e as recomendações de dosagem para o maracujá, tá bom? E fizemos as aplicações corretas, tá? As aplicações com a frequência correta. Pessoal, não adianta fazer isso tudo sem critério. Muito cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de coisa. Tem que ser uma coisa estudada. Não pode ser assim, o meu vizinho aqui usa 30 produtos para o maracujá. Pessoal, muitas das vezes o seu vizinho ele pode estar usando o produto indiscriminadamente, né? Às vezes ele está usando tanto produto que o produto deixa de ser eficaz. Porque existem casos, tá? É natural que se você usa um produto de forma errada, seja com dosagem, seja com frequência, você pode criar resistência ao patógeno. Tanto ele sendo um inseto, sendo uma praga, como ele sendo uma doença, tá? Então é muito importante a gente respeitar as dosagens, é muito importante a gente usar os defensivos corretos, tá bom? E usar com critério, saber o que a gente está usando, tá bom? É muito importante que o produtor entenda o que ele está usando. Não é bacana, não tem nenhuma vantagem você sair usando 50 mil produtos, você não sabe para que aquilo está sendo usado.
Imagina o seguinte, eu não tenho uma praga aqui na minha região, ou tenho muito pouco, mas meu vizinho tem na dele. E ele me recomendou usar esse produto aqui, eu nem sei para que serve. Estou aplicando uma coisa que não me serve de nada. Eu estou tendo custos elevados, porque defensivo é caro. Esses fungicidas que eu vou mostrar para vocês, eles são caros, tá? Ou seja, estou tendo custo, estou perdendo lucratividade, tá? Muitas das vezes posso estar perdendo produtividade, que eu já vou explicar para vocês o que está relacionado à produtividade, isso tudo, né? E o pior de tudo, no meu caso, eu acredito que seja o pior de tudo, é que eu estou fazendo uso indiscriminado e dando chance para que o meu pomar ele esteja mais suscetível ainda a doenças e pragas, porque se eu estiver fazendo esse uso indiscriminado, pode ser que essas pragas e doenças estejam criando resistência a esse meu produto, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês, pessoal. Falem com engenheiros agrônomos, conversem com produtores, estudem, verifiquem os documentos sobre artigos científicos sobre maracujá. Vou deixar tudo aqui, nos links, eu vou deixar o que eu estudo, o que eu uso para estudar, aqui no meu comentário fixado e na descrição. Tudo que eu uso para estudar o maracujá eu vou deixar aqui para vocês vocês entendam o que vocês estão fazendo, o que vocês têm que fazer, como é que vocês acompanham o plantio de vocês, tá bom? Então, vamos agora mostrar os produtos, mas eu queria só reforçar esse ponto que é muito importante. Nós usamos esses dois produtos aqui, tá? O Nativo, pessoal, é um fungicida sistêmico, tá? Aqui, ó. Fungicida mesostêmico sistêmico, tá? Ele é a base de trifloxistrobina e tebuconazol. A parte interessante, pessoal, para falar a verdade para vocês, é a questão do tebuconazol, tá? Por que o tebuconazol? Porque, como eu falei para vocês, a gente tá preocupado. A gente estava preocupado de ser fungo ou de antracnose ou de risópos, tá? Risópos, enfim. E é interessante porque o tebuconazol, ele pode ser usado com o princípio ativo para combater tanto risópos ou risópos como antracnose, tá? Então foi muito interessante achar o Nativo, justamente porque ele tem esse princípio que é tebuconazol, tá? Então ele é um fungicida sistêmico à base de tebuconazol que vai servir para combater tanto a antracnose quanto a risópos, certo? É interessante, pessoal, a gente reparar numa coisa que não é só interessante, é muito importante a gente reparar numa coisa. Ele é um fungicida sistêmico, tá? Não é um fungicida de contato. Qual é a diferença entre fungicida de contato? Deixa eu limpar minha mão, que minha mão está muito suja. Qual é a diferença entre um fungicida sistêmico e um fungicida de contato? O fungicida de contato, pessoal, quando você faz a aplicação, ele fica depositado nas plantas, faz como se fosse, vamos dar um exemplo assim, de forma grosseira, uma película de proteção para a planta, tá? Ele não é absorvido pela planta como o sistêmico. O sistêmico ele é absorvido pela planta e vai tratar internamente o fungo que atacou essa planta, tá? Então, o que acontece nessa situação? O sistêmico, pessoal, a gente aplica para quando a gente está com esse ataque aí realmente forte. E o de contato nós mantemos aí como preventivo, tá? A gente faz as aplicações preventivas aí do de contato, que por exemplo é o Ricop, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O Nativo sistêmico a gente usa nessas situações que tem problema aí grave já, que o ataque geralmente já está forte e já tá se manifestando nos frutos, certo? Então, por isso nós entramos com o Nativo para combater esses fungos, beleza? No caso, ele especificamente serve tanto para antracnose quanto para risópos, tá bom? Agora vamos para o Casumim, pessoal. O Casumim, ele é um bactericida, tá, pessoal? Um bactericida, tá? Ele também é um fungicida, tá bom? Mas a intenção dele, de nós usarmos ele, é com o intuito de ser um bactericida. E ele é do tipo antibiótico, tá bom? Opa, cheio de mosca na minha mão. O que acontece? Como eu falei para vocês, a gente não sabia se era fungo ou se era bactéria. Então o Casumim vai servir para o caso de ser uma bactéria, tá? E como ele é antibiótico, ele vai realmente
acabar com aquela bactéria, ele vai destruir aquela bactéria, porque existem bactericidas que não são antibióticos, são, eu não lembro agora qual é o nome, não sei o que, exostático, não lembro agora exatamente qual é o nome, mas eles freiam o desenvolvimento da bactéria, impede o seu desenvolvimento, tá? Existem outros também que fazem outras funções, enfim. Mas esse aqui é antibiótico, então ele vai realmente eliminar as bactérias que estiverem atacando o nosso pomar, beleza? Então, nós usamos esses dois produtos. Como nós usamos eles, tá? Primeiro, a gente não usa eles no mesmo dia, tá? Eu não fiz o experimento para saber se a gente consegue. Eu pesquisei, mas não encontrei nada e não fiz o experimento para saber se a gente consegue misturar os dois na mesma bomba. Não fiz, tá? Se alguém soubesse, pode, deixa aqui nos comentários, por favor. Então a gente faz um dia um, outro dia outro, uma vez na semana, tá? Ou seja, uma vez na semana eu vou lá e aplico nativo. Uma vez na semana eu vou lá e aplico Casumim, tá? Em dias diferentes. Próxima semana eu vou lá e aplico ele, o nativo, e depois eu aplico Casumim no outro dia. Aí na próxima semana a mesma coisa, tá? Então, semanalmente, uma vez por semana nós aplicamos uma vez por semana nós aplicamos outro em dias diferentes, certo? Beleza. Por quanto tempo nós aplicamos? Isso aqui não é para a gente ficar toda hora aplicando, tá, pessoal? Esses fungicidas sistêmicos, esses defensivos que são absorvidos pela planta, eles têm efeito sobre o desenvolvimento da planta, eles dão uma travada no desenvolvimento da planta. Eu já vi algumas pessoas falarem que dá uma travada até no florescimento da planta. No nosso caso, não sei se foi coincidência ou se realmente foi essa situação, mas nós percebemos que tem diminuído um pouquinho as flores do nosso pomar por conta disso. Pode ser por conta da doença? Pode. Pode ser por conta que realmente está travando a planta? Também pode, é difícil dizer, tá? Mas de qualquer forma, não é uma boa prática nós ficarmos usando ele como rotina. Não é para isso, tá bom? Não é para você usar como rotina. Você não chega na sua casa que você está doente e toma toda semana antibiótico. Você toma antibiótico para tratar a sua doença. Foi mal, pessoal. O pessoal estava falando comigo no rádio aqui. Você não toma antibiótico preventivamente toda semana, tá bom? A não ser que você tenha um quadro de saúde muito grave, não sei. Não sei se existe alguma situação dessa, mas normalmente você não toma antibióticos de forma preventiva, certo? Então, é a mesma situação aqui, a gente vai usar para fazer o tratamento. Então, nós vamos fazer esse ciclo que eu estou falando para vocês por 3 semanas somente. 3 semanas somente, tá bom? E depois nós voltamos com o Ricop somente, tá bom? Ou seja, fazemos por 3 semanas, paramos e voltamos a fazer as aplicações semanais de Ricop, que é o nosso fungicida de contato. Show de bola? Beleza. E aí a gente passa a fazer o uso dele somente uma vez por mês, tá? E uma vez por mês, pessoal, vamos fazer o experimento de usar uma vez por mês nesse período de chuva. Porque nesse nosso período de chuva, como eu falei para vocês, é um ambiente muito propício para desenvolvimento de doenças, de pragas, porque aqui chove realmente o dia inteiro. Então a gente faz uma aplicação de alguma coisa e rapidamente é lavado, tá? Por conta da chuva. Então a eficiência dos nossos defensivos cai bastante e acaba que a gente fica muito suscetível a doenças. Então a doenças e pragas. Então nós vamos fazer uma vez por mês a aplicação deles, né? E o restante das semanas nós vamos usar o Ricop, depois que nós terminarmos de fazer esse tratamento desse ciclo de 3 semanas aqui, certo? Então, só recapitulando. De rotina, o que é? 3 vezes na semana Ricop e uma vez... 3 vezes, pessoal, no mês Ricop, ou seja, 3 semanas nós vamos usar o Ricop, e uma vez no mês nós vamos usar o nativo, e uma vez no mês nós vamos usar o Casumim. Esse é o normal. Teve um ataque severo, tá passando para os frutos, tá um negócio complicado realmente de controlar, vamos fazer o tratamento intensivo com os sistêmicos, com o fungicida sistêmico e o bactericida antibiótico, tá? 3 semanas usando eles e depois paramos, tá? Paramos. E aí a gente volta a usar o Ricop, beleza? Então essa que é a rotina que a gente faz para ter esse tratamento. Tem ajudado bastante, mas nós não fazemos somente isso, tá? Nós fazemos também como alguns tratamentos pós-colheita, tá? Quais são os tratamentos pós-colheita? Quando nós pegamos nossos frutos, que nós fazemos a colheita, imediatamente nós lavamos eles, tá?
imediatamente nós lavamos eles com água corrente. Imediatamente após a gente colher os nossos frutos, nós lavamos eles, tá? Nós lavamos eles, beleza? Pegamos eles, lavamos todos direitinho e levamos para a cidade. Quando nós vamos fazer a nossa despolpa, que nós trabalhamos com polpa artesanal, nós fazemos uma nova lavagem e nós não esperamos muito tempo, pessoal. A gente faz o beneficiamento o mais rápido possível antes que o fungo ataque o fruto, tá bom? Normalmente, se você colher do pé, como nós fazemos, que ele tem um tempo um pouco maior de prateleira, uma janela um pouco maior de amadurecimento, porque ele completa o amadurecimento dele fora do pé, você vai ter aí, sei lá, mais ou menos aí uns 5 dias, mais ou menos, antes do fruto começar, antes de você aumentar os estragos no seu pé, nos seus frutos. Outra coisa que a gente precisa levar muito em consideração, tá, pessoal, que eu já ia esquecendo de avisar vocês, é a dosagem, tá? Então tem que sempre levar em conta a dosagem. Os dois produtos têm bula, você consegue encontrar na internet. Se você botar lá bula nativo, bula Casumim da Bayer, né? Casumim nativo da Bayer e Casumim da UPL, vai ter uma bula lá descrevendo qual é a dosagem que você vai usar por hectare, tá bom? No nosso caso, nós usamos 30 ml do nativo para uma bomba de 20 litros e do Casumim 70 ml para uma bomba de 20 litros, tá bom? E no nosso caso, nós temos 1000 metros quadrados de pomar, tá? Só que 1000 metros quadrados de pomar com aproximadamente aí 300 plantas, tá? Sendo isso, 300 plantas para 1000 metros quadrados, nós usamos 3 bombas, tá? 3 bombas de 20 litros nós usamos. Então, cada bomba vai, no caso, quando eu vou fazer a aplicação de nativo, cada bomba no dia de aplicação do nativo vai com 30 ml de nativo. Quando é o dia de aplicação do Casumim, vai cada bomba com 70 ml de Casumim, certo? Mas obviamente, pessoal, isso aí você tem que olhar a recomendação lá direitinho, de quantos pés qual é o seu espaçamento, qual é a quantidade qual é o espaço que você tem para fazer a aplicação do seu pomar, para você saber quantas bombas você vai usar, tá bom? Então, muito importante ir lá e dar uma olhada na bula, ou então pedir ajuda para um engenheiro agrônomo fazer esse cálculo para você. Show de bola? No nosso caso, eu estou explicando para vocês o que nós fazemos, tá bom? Explicando para vocês, porque vocês sabem que eu sempre abro o nosso projeto para vocês entenderem o que a gente está fazendo tudo direitinho, tá? Todo dia, pessoal, a gente vem aqui no nosso pomar porque acontece muito de frutos caírem de noite, né? Eles caem de noite. Quando a gente vem aqui de manhã, eles já estão aqui no chão, estragados no meio do pomar, tá vendo? Isso aqui, pessoal, é foco de doença, foco de fungos e pragas. Então, o que a gente faz? A gente coleta esse fruto, leva para fora do pomar, trazemos aqui para fora do nosso plantio. Eu vou deixar ele aqui um minutinho. Eu esqueci de trazer uma saca, mas a gente coloca eles todos numa saca, pessoal, e ou enterra, ou queima, ou nós fazemos a compostagem desses frutos, tá bom? Então, tem essas 3 possibilidades, ou queimar, ou enterrar, ou se você fizer uma compostagem bem feita, ele pode servir aí de composto orgânico quando se decompor, tá? Que você fazendo uma compostagem direitinha, mata os patógenos que podem estar contidos aqui nesse fruto. Então existem essas 3 possibilidades, mas é muito importante coletar esses frutos e não deixar eles no pomar. Nós acabamos de terminar a última semana de tratamento, pessoal, e a gente vai agora voltar a aplicar o Recop, tá bom? E vamos continuar acompanhando isso aí, tá bom? Vamos continuar acompanhando, porque como eu tenho falado para vocês, tem chovido bastante. Então a gente fica meio preocupado de estar aplicando o Recop e a chuva tá lavando ele e a gente tá perdendo essa proteção. Mas eu vou manter vocês informados aqui, vou acompanhar direitinho para vocês entenderem essa situação e saber como nós estamos reagindo. Nesse caso que a gente já teve o problema constatado, nós já tivemos esse problema aí, e eu estou mostrando para vocês como nós estamos contornando ele, foi exatamente dessa forma, tá bom? Exatamente dessa forma que eu estou falando para vocês. Show de bola? Pessoal, então, a gente vai ficando por aqui. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora. Deixa o like,
deixa um comentário. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Se vocês tiverem esse problema aí, compartilhem para eu saber como foi que vocês resolveram também, que é muito importante a gente saber essas coisas, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Até lá!